Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Mais uma quarta-feira para nós estudarmos, né? O pastor Cláudio iniciou aí uma nova série de mensagens e hoje nós vamos dar prosseguimento. Uma série de mensagens crescendo em seu relacionamento com a sua família. Como o pastor Cláudio sempre diz, o nosso carro-chefe é a família. Então a igreja ela é voltada para a família. Então ele separou essas semanas para estar falando sobre família. Então para nós iniciarmos, eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura, que nós possamos ler de uma forma alternada em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler o primeiro slide, e os irmãos leiam o segundo e assim por diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e Te agradecemos por isso. Te agradecemos por estar aqui. Te agradecemos por louvar e engrandecer o Teu nome, por ouvir a Tua palavra. Te agradecemos pelos Teus livramentos, Senhor. E Te pedimos, fala aos nossos corações, quebra toda barreira, todo impedimento, toda distração que tenta nos tirar a atenção da Tua palavra. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus e que a Tua palavra ela entre em nossos corações. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos voltar lá para o primeiro slide. Diz o seguinte, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó
era um homem de Deus, era uma pessoa íntegra, um homem reto. Então Deus abençoou Jó com 7 filhos e 3 filhas. Muito obrigado. Era a família de Jó. Era o que Jó tinha de mais precioso nessa terra. E Deus tem nos abençoado também com a nossa família. O tema é família. E o presente que Deus deu a Jó, Deus também nos dá. Nós temos a nossa família amada, a nossa família querida. Essa família que nós cuidamos, que nós ensinamos a palavra. Essa família que nós educamos. Você que já tem filho adolescente, você deve lembrar todas as fases que você passou para ensinar os seus filhos, o beabá, ensinar aos cálculos, quando entra na escola, fazer os cálculos. Começou a ensinar a palavra de Deus, começou a ensinar o que é correto, não é? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é correto, o que parece normal nesse mundo, mas nós sabemos que não é. Então você deve lembrar de todas as fases que você passou. E Jó, ele tinha esses filhos. Olha o que diz no segundo slide. Em Jó capítulo 1, versículo 3. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidaram suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então era uma família harmoniosa. Jó tinha uma família harmoniosa. Sabe, seus filhos, seus 7 filhos, sempre faziam ali um almoço na casa de um por vez e chamavam as suas irmãs para participar também. Então era uma família harmoniosa, né? Provavelmente era uma família que não saía briga toda vez que se reuniam, porque eles já estavam acostumados a se reunir. Então, meus irmãos, na nossa família, nós temos que trabalhar da mesma forma, tentar criar essa harmonia dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque quando nós temos os valores que Jó tinha, quando nós somos íntegros, retos e tementes a Deus, os nossos filhos automaticamente acabam absorvendo essa nossa postura. Aí você pode pensar, pastor, mas eu conheço aí um monte de filho de crente que está fazendo barbaridades por aí. É porque vai chegar a época que eles terão que fazer uma escolha. Ou vão seguir os conselhos dos pais e vão se converter a Cristo, ou vão escolher o mundo. Nós não temos domínio sobre a vontade dos outros. Mas aqui na família de Jó, me parecia que todos seguiam o exemplo de Jó. Eles eram harmoniosos ali, montavam banquetes. Mas o que aconteceu? Eu vou ir lá para o versículo Jó 1:20. Lá em Jó 1:20, só para a gente encerrar esse início aqui, olha só. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou em nada e nem de nada culpou a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos a nossa parte, ensinamos os nossos filhos o caminho correto, ensinamos os nossos filhos a andar como um cidadão de bem, um cidadão correto, um cidadão que cumpre as leis, que respeita as pessoas, não é? E eu fui ensinado assim, para respeitar as pessoas,
Hoje em dia que estão querendo segmentar tudo. Ah, você tem que respeitar essa parcela, respeitar aquela outra parcela e aquela outra parcela também. Mas eu fui criado respeitando a todos. Então, quando nós respeitamos a todos, todos estão inclusos dentro do nosso respeito. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Mas, como eu já falei anteriormente, os nossos filhos são pessoas diferentes de nós. Na PNL, na programação neurolinguística, acontece da seguinte forma: se você tem uma família, pai, mãe, 2 filhos, como exemplo, os filhos, eles têm a tendência ou de imitar ou de repelir o comportamento dos pais. Ou eles imitam ou repelem. Eu conheço uma família que o pai e a mãe fumavam feito chaminé. E os 3 filhos odeiam cigarro. Os pais bebiam muito. E os 3 filhos não gostam de bebida. Não são evangélicos. Não estou falando de evangélico, não. Eles decidiram não seguir o caminho dos pais. Então, cada pessoa é uma pessoa independente. É por isso que essa história aí de meu corpo, minhas regras, não vale para a questão do aborto. Porque a pessoa que está dentro da mulher é outra pessoa, é uma pessoa independente, que pode tomar atitudes independentes. Jó, ele fez o certo, ele ensinou os seus filhos, mas Deus permitiu que Satanás retirasse seus filhos. Então Jó, naquele momento, ele perdeu a sua família, mas ele não amaldiçoou a Deus por causa disso. Sabe, meus irmãos, pode ser que seus filhos tenham seguido um caminho difícil, algum filho seu se desgarrou, seguiu um caminho difícil, mas você não deve culpar a Deus por isso. Você deve orar, você deve buscar, você deve clamar a Deus para que Ele possa resgatar esse filho, para que Ele possa cuidar desse filho e para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração desse filho. Olha, Jó, ele tinha tudo aqui. Ele tinha tudo para amaldiçoar Deus. Ele perdeu os 7 filhos e as 3 filhas. E ainda perdeu a sua fortuna. Mas Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então, meus irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é recuperando a alegria da vida em família. Jó, ele perdeu essa alegria da vida em família. Foi tirado de Jó essa alegria, dessa família harmoniosa que Jó tinha. Só que nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, e às vezes, na nossa casa, quando nós lembramos lá do passado, nós lembramos de uma vida harmoniosa, uma vida familiar cheia de alegria. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos lá, talvez de quando seus filhos eram pequenininhos, como era legal, como era bom, e você olha agora e as coisas não são mais as mesmas, não são mais as mesmas. Mas Jesus, ele pode reverter tudo isso. Aí na folhinha de vocês tem aí, João, capítulo 2, a partir do versículo 1. João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Próximo slide. Se no meio de uma festa a comida e a bebida acabam, como as pessoas se sentem? É um questionamento para a gente. Se no meio de uma festa a comida e a bebida acabam, como as pessoas se sentem? Está lá, todo mundo na festa, todo mundo comendo, todo mundo bebendo. De repente, acabou o vinho, acabou a comida. Como as pessoas se sentem? Como você se sente? A sua casa era alegria, a sua casa era festa, a sua família era uma família alegre, uma família abençoada, e de repente virou tudo de perna para o ar, virou tudo ao contrário. Está um problema sério na sua casa. Como você se sente? Sabe, irmãos, Jesus ele foi convidado para um casamento. Ele estava presente naquele casamento. E de repente, no meio do casamento, no meio das festividades, acabou o vinho. O que Maria fez? Foi até Jesus. Jesus, acabou o vinho. Jesus fala com ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas lá no finalzinho ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe, irmãos, se a nossa família era uma alegria, era um sentimento de alegria, uma coisa boa, e hoje não é mais, o que nós temos que fazer? Chegar: Jesus, acabou a alegria na minha casa. O vinho significa alegria. Senhor, acabou a alegria na minha casa, acabou a alegria na minha família. E qual é o segredo? Fazei tudo quanto ele vos disser. E o que Jesus diz para a gente? Onde ele diz? Como ele diz? Na palavra dele. Todos os ensinamentos que tem na palavra de Deus, se nós pegarmos ali Provérbios, é uma coisa maravilhosa. São muitos ensinamentos maravilhosos que, se nós aplicarmos na nossa vida, que não adianta só ler, não adianta só saber. Se nós não aplicarmos na nossa vida, acabou a alegria, não vai ter mais alegria na nossa vida. Mas Maria, ela sabia o segredo: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí no próximo tópico, aí na folhinha de vocês, diz assim: na lista a seguir, sublinhe qualquer agente destruidor de alegria que você enfrenta hoje na sua família. Aí ele vai trazer uma lista. Agentes destruidores da família. Conflitos. Sua família tem vivido muito conflito? Cada um tem uma opinião diferente, cada um tem um time diferente, tem um partido diferente, tem uma preferência diferente, tem uma religião diferente. Isso pode ser um agente destruidor da sua família. Sabe, então nós precisamos amenizar esses conflitos. Está como no ambiente de trabalho agora, acho que a maioria aí, se você falar de política no seu ambiente de trabalho, está dando problema. Então a gente está evitando falar de política no nosso ambiente de trabalho. Então os conflitos, eles são agentes desagregadores e destruidores da nossa família.
Sabe, conflito todo dia, acorda no conflito, almoça no conflito, lancha no conflito, vai dormir no conflito, acaba destruindo a família. Tempo desse eu estava ouvindo as mensagens do pastor Cláudio Duarte, aquele pastor muito engraçado e muito bom. Ele estava falando a respeito disso, que a família ela não é destruída pelos grandes problemas. Não é a doença que destrói a família, não é o desemprego que destrói a família, mas são as coisinhas pequenininhas do dia a dia, aquelas picuinhas do dia a dia, aquelas divergências do dia a dia, é que vão destruindo a família, os conflitos do dia a dia. Então nós precisamos ter sabedoria para evitar esses conflitos. Outra coisa que pode destruir a nossa família: corações fechados. Tem gente que é muito dura. Muito dura. Você vem para a igreja, recebe uma palavra, lê uma palavra, o Espírito Santo toca no teu coração, você vai para casa cheio de alegria, cheio de energia. Quando chega lá, você encontra uma pedra de gelo dentro de casa. A pessoa não quer nem saber o que você ouviu na igreja. Quando você está cantando o louvor, a pessoa está fazendo cara feia para você. Corações fechados, corações endurecidos. E como é que nós vencemos esses corações? Através da oração. Não adianta ficar discutindo, não adianta ficar arrumando problema. Se a pessoa está lá com as imagens dela, deixa quieto lá. Se a pessoa gosta de ir na outra religião, deixa quieto. Mas ore ao nosso Deus, a sua oração faz a diferença. Outra coisa que destrói as famílias e os relacionamentos: dores do passado. Muita gente vivendo com dores do passado. Sofreu na infância inteira, sofreu na adolescência, foi enganado, foi traído por pai, às vezes por mãe, por irmão de sangue, foi traído, foi enganado, foi passado para trás, e simplesmente não consegue ter uma vida boa com as outras pessoas, porque não consegue esquecer as dores do passado. Sabe, se converteu, mas continua carregando uma bola de ferro nos pés, continua prisioneiro das dores do passado. Mas no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos perdoou. E tem gente que tem dificuldade de se perdoar, continua carregando bola de ferro, mesmo depois que Deus o perdoou. Aí todo relacionamento que faz, ou sentimental, ou de amizade, leva essa dor do passado e acaba destruindo esses relacionamentos. Outra coisa que acaba com o relacionamento e com a família: rotina excessiva. Isso aqui a gente acaba entrando assim sem perceber. Começa segunda-feira, já pula da cama, já arruma as crianças, vão mandar para a escola, aí sai correndo de manhã, não tem tempo nem de comer, nem de ler a Bíblia, nem de orar, nem de fazer nada. Vão embora, vão para a rua, bota as crianças na escola, vai para o trabalho, volta, pega as crianças na escola, vai para casa, chega em casa, faz a janta. Cadê tempo de relacionamento com a família? Não dá tempo não, pastor, tem que fazer o dever de casa das crianças, que tem que levar amanhã. A rotina excessiva tem acabado com as famílias, tem destruído as nossas famílias. Nós precisamos ter cuidado com essa rotina. É legal para a nossa vida ter rotina? É bom, eu gosto de rotina, mas não podemos ter uma rotina excessiva. Pastor Cláudio falou aqui, não sei se foi semana passada, sobre as famílias que vão passear de vez em quando. Nós temos que fazer isso, sair para dar um passeio, sair com as crianças, sair com os nossos adolescentes, para quebrar essa rotina excessiva. Acomodação.
Isso aqui é terrível, principalmente dentro de uma família. Um homem acomodado, uma mulher acomodada. As crianças e adolescentes a gente até tolera, porque são crianças e adolescentes, precisa estar sempre empurrando. Mas imagina o homem, o cabeça da casa, tendo que ser empurrado. O cara não gosta de trabalhar acomodado. Não gosta, não gosto não. Eu faço um negocinho aqui, um negocinho ali, que pingar tá bom. Carteira assinada? Não, esse negócio de carteira assinada. Que 44 horas semanais, está maluco? Destrói a família. Da mesma forma o contrário. O marido está lá nas 44 horas semanais dele, lá metendo bronca, sai cedo, chega tarde, chega em casa, a casa está de perna para o ar, as crianças não tomaram banho, não tem comida feita. Então, a acomodação destrói a família, destrói os relacionamentos. É tão bom ver pessoas ativas, pessoas que correm atrás, pessoas que buscam, pessoas que estão sempre, estimulando a família. Claro, sem entrar na rotina excessiva. Mas a acomodação é algo terrível. O contrário está aqui agora, é o esgotamento. O cara entra na rotina excessiva, não é acomodado, mas acaba ficando esgotado. Eu lembro quando eu era adolescente, trabalhei lá na Tijuca, foi meu primeiro emprego. Pegava o ônibus aqui, o Pavuna, 4h30 da manhã, com 14 anos. Saía trabalhar lá na Praça Sans Penha, saía de lá, já ia direto para a escola, estudava ali no Jardim Glaucia à noite, chegava em casa 10h30 da noite, fiz isso aí durante 1 ano e meio, no final já não estava aguentando mais, estava muito cansado. Então o esgotamento, ele acaba destruindo a nossa família. Tem pessoas que fazem isso por anos, aí vai chegar num momento que não vai aguentar mais. Na mesma linha, a correria, a gente acaba correndo demais, é tudo rápido, eu vou para a igreja rapidinho, e não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a palavra, e vou fazer aquilo ali, vou fazer aquilo outro, muita tarefa no dia, e a gente não consegue dar atenção para a nossa família. Essa é uma luta nossa de todo dia. Todos esses itens aqui, nós precisamos vigiar todos os dias. É uma luta diária. Todos os dias nós temos que vigiar contra os conflitos, corações fechados, dores do passado, rotina excessiva, acomodação, esgotamento, correria e um grande problema da atualidade, a pressão financeira. Em tempos de pandemia, tem muita gente vivendo debaixo de pressão financeira. Enquanto tinha dinheiro, estava tudo legal, estava tudo bonito, estava conseguindo botar comida dentro de casa, estava conseguindo comprar roupa para as crianças, estava financiando o carro, tudo legal. No momento em que faltou o dinheiro, tudo começa a desmoronar. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, porque a família, ela não é só feita do dinheiro, ela é feita do carinho, do amor, do cuidado, do ensino. Tudo isso constrói a nossa família, mas isso aqui pode ser um item que destrói a família. Outro tópico aí na folhinha de vocês. Ele faz uma pergunta aí. O que seria uma boa estratégia para aumentar a alegria da sua família? O que seria uma boa estratégia
para aumentar a alegria da sua família? É uma pergunta que está fazendo a você. Nesse momento da mensagem, o que já veio à sua cabeça para aumentar a alegria da sua família? É vencer os conflitos, os problemas, a pressão financeira? É orar mais? É ler mais a palavra dentro de casa? É fazer um culto no lar, não é? Que é uma coisa muito legal. Eu lembro da minha bisavó fazendo isso, culto no lar. Coisa de muito tempo que não se vê quase hoje em dia, mas que nós precisamos estar fazendo dentro da nossa casa. Sentar lá, garotada, vai ficar sentado aí, vamos fazer um culto no lar. Vamos ler a palavra, vamos cantar louvores. Vamos falar de Jesus, vamos falar de amor, vamos falar de coisas boas. Então, o que seria uma boa estratégia para aumentar a alegria de sua família? O slide aqui não nos dá resposta, porque é uma reflexão de cada um de nós. Cada um de nós tem que pensar nesta estratégia que mais vai atender a nossa família. Aí ele te pergunta também, quando e com que frequência você poderia implementar essa estratégia? Então responda aí depois aí na sua folhinha, leva para casa, responda lá, qual é uma boa estratégia para você aumentar a alegria na sua família? E responda também quando e com que frequência você poderia implementar essa estratégia. Então, nos traz aí um subtópico. O passado é fixo, não temos como mudá-lo. Então, o passado é fixo. O que aconteceu, aconteceu, não vai mudar. Nada que você fizer hoje vai mudar o seu passado. Ah, pastor, eu tenho vergonha do meu passado. Deixa o seu passado lá. Seu passado já passou. Quando você decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quando você recebeu Ele na sua vida como seu Senhor e Salvador, seu passado ficou para trás. É vida nova. Então o passado ele é fixo. Não temos como mudá-lo. Porém, mas no Senhor podemos transformar a forma como o passado nos afeta. É aquela situação que nós falamos do passado, que as pessoas ficam carregando o peso. Como o passado nos afeta é que faz a diferença na nossa vida. Então, com o Senhor na nossa vida, com Jesus na nossa vida, a nossa visão de como foi a nossa vida e como ela é agora e como poderá ser, que a esperança que Deus nos dá, não é? Isso é que é o interessante, como a nossa vida foi, como ela é agora e como ela poderá ser, porque nós vivemos numa crescente. A cada dia a nossa vida melhora, porque o nosso Deus ele vai nos transformando, vai nos moldando e nos aprimorando a cada dia. Então amanhã você será melhor do que hoje, semana que vem muito mais, mês que vem também, ano que vem também. Então nós vivemos numa crescente a cada dia, mas no Senhor podemos transformar a forma como o passado nos afeta. Outro tópico aí na folhinha. De forma parecida, o futuro é imprevisível. Não dá para contar com as pessoas. Tudo muda rapidamente. As pessoas passam e as coisas passam. Então o futuro ele é imprevisível. Nós sabemos que a cada dia nós estamos melhores. Mas não podemos contar com as pessoas. As pessoas às vezes ficam pensando, meu futuro vai ser melhor porque eu estou trabalhando em determinada empresa, aquela empresa agora sim, agora vai. Mas nós não podemos contar com as pessoas.
porque as pessoas e as coisas passam. Tudo muda, tudo se transforma. Eu vi uma vez o quadro de Adão sendo expulso do paraíso. E a pessoa dizia que aquilo ali era um lembrete de que tudo acaba, de que tudo passa. Nessa vida aqui, nessa terra, tudo passa. Não conte com as pessoas, não conte com seu pastor, não conte com seu líder, não conte com seu irmão, não conte com a sua família, não, conte com Deus. Conte com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que se você contar com Deus, se você colocar Deus dentro da equação, se você colocar Deus dentro da sua família, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas não conte com as pessoas, não conte com o seu cônjuge. Eu tenho certeza que o meu cônjuge vai melhorar a atitude dele e o nosso relacionamento vai melhorar. Não conte com isso. Conte com Deus, conte com a sua oração. Que a sua oração, sim, vai fazer a diferença na vida do seu cônjuge. Porque as pessoas passam e as coisas também. Vamos voltar lá em João, para nós encerrarmos. João, capítulo 2, versículo 6. Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Jesus está guardando o melhor vinho para a nossa família. Jesus está guardando o melhor vinho, a alegria para a nossa família. Sabe, quando nós achamos que o vinho acabou, que a alegria acabou, Jesus, ele faz um milagre na nossa família. E não precisa você ficar embriagado com vinho ruim, não. Não precisa você ficar embriagado com as alegrias desse mundo, não. Porque Jesus, ele traz o vinho novo para a nossa vida. Ele faz a diferença na vida de cada um de nós, meus irmãos. Isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é o milagre de Jesus na nossa vida. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O nosso Deus, ele quer renovar a nossa família. Ele quer renovar a nossa vida. Só que tem uma verdade para a gente. Nós nos decepcionamos porque nós queremos mudar o outro. Queremos mudar o mundo. Mas se nós mudarmos a nós mesmos, nós vamos ver o mundo com outros olhos. Pastor Cláudio contou aqui uma ilustração um tempo desse. O sujeito saiu da cidade falando que era a pior cidade do mundo. Então o outro chega na cidade e vê que a cidade é bem legal. O problema era com quem? O problema era com aquele que saiu da cidade
e só via coisa ruim. Mas o outro chegou na cidade e viu que a cidade era muito boa. Então, se nós mudarmos a nossa visão, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, nós veremos que a nossa família é uma família extraordinária. Nós veremos que a nossa família é uma família muito boa. Nós veremos que a nossa família é uma família que Deus tem atuado a cada dia. Então Jesus, ele tem um vinho novo, ele tem alegria para as nossas vidas, amém? Então vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar, por favor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos e te glorificamos, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado de cada um de nós. Que o teu Espírito Santo possa mudar o nosso coração, para que nós possamos ver a bênção que o Senhor nos deu, a nossa família maravilhosa, família humana, que tem defeitos, mas que tem muitas virtudes. Então, Senhor, nós choramos e te pedimos, cuida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.